Deus. Graça e paz, amor e família. Amém, amém, amém. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, rever algumas pessoas especiais, alguns amigos. Gratidão a Deus pela vida do pastor José, da irmã Sinara, da irmã Cristina, do seu esposo, do irmão Fábio e de toda a liderança, também o pastor Adriano, que está de férias, né? Que a nossa saudação chegue até ele, em nome de Jesus. Amém? Feliz em estar com meu esposo, pastor Paulo. Amados, o Espírito Santo de Deus trouxe um texto ao meu coração. E eu gosto de dizer que nós somos apenas os mensageiros. O dono da palavra sabe a nossa necessidade. Então eu quero convidar a igreja a abrir ou acessar as Sagradas Escrituras. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 7. Lucas 7, a partir do verso de número 36. Glória a Jesus. Lucas 7, a partir do verso 36. Quem achou, diga: eu vou morar no céu. Se alguém não achou, diga: e eu vou morar também. Glória a Deus. Lucas 7, a partir do 36, diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Diga comigo: assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. E quando viu isto, o fariseu que o tinha convidado pensou, dizendo: se este fosse um profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E você diz amém. Amém, igreja? Eu estava pedindo a Deus uma palavra para este culto, para esta noite. Uma palavra que viesse do coração do Senhor como alimento para a nossa vida. Deus, na verdade, Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece aquilo que a gente precisa. E Ele mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, diz as Escrituras, no texto lido, e que uma mulher da cidade, uma mulher pecadora, uma mulher da cidade pecadora, quer dizer que ela era conhecida em toda a sua região. Porque uma coisa é ser uma pecadora da cidade vizinha, uma coisa é ser uma pessoa pecadora da capital, outra coisa é ser um pecador ou uma pecadora da cidade. Todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo comenta o pecado, a transgressão, todo mundo julga, todo mundo avalia. Só que o interessante é que esta pecadora desta cidade ouviu dizer, ouviu falar de quem? Ouviu falar que Jesus estava na cidade. Aleluia. Coisa boa é quando a gente recebe um convite. Coisa boa é quando a gente recebe uma informação, uma instrução. Jesus está na cidade. Aleluia. Só que entenda uma coisa: por que Jesus estava famoso? Por que Jesus estava conhecido? Como é que as pessoas de um vilarejo, como essas cidades eram pequenas, vilarejos, povoados ou povos, como queiram chamar, tomou conhecimento que Jesus estava ali? Você vai observar nos capítulos anteriores
que Jesus ele estava ganhando grande notoriedade em todo o território de Israel. Ele saía como missionário da Judeia para Galileia, para Idumeia, para Pérea, até sair estendendo o mapa, arrancando a passagem dele de Israel e levando para territórios conhecidos como territórios gentílicos. Jesus estava ganhando notoriedade. Jesus realizou uma das maiores pregações das Sagradas Escrituras, conhecida por nós como o Sermão da Montanha ou o Sermão das Bem-aventuranças. Que palavra pregada! Que glória que desceu no platô de Corazim. Por quê? Porque Jesus entrou introduzindo uma mensagem que caiu como uma bomba dentro do sistema religioso. Por quê? Ele entra dizendo: bem-aventurado são todos aqueles que têm fome e têm sede de justiça, porque eles serão fartos. A palavra é diferente dos fariseus, do colegiado dos saduceus, dos escribas e do sacerdócio de todas as casas dos levitas dentro de Israel. Jesus chegou e quando ele chega para quebrar o protocolo. Ele chega para mudar o sistema. Ele chega para trazer vista aos cegos, audição aos surdos, a fazer os coxos saltarem como servos. Arabaia Súria. Ele chegou. E quando ele chega, igreja, nada pode continuar do jeito que estava. Quando ele chega, a presença dele entra, o ambiente muda. Aquele que está triste começa a ficar alegre. Aquele que estava calado começa a glorificar. Jesus chegou. E uma coisa que a gente aprende com ele: quando ele chega para resolver alguma coisa. Oh glória! Eu quero começar a mensagem nessa noite ministrando para você que está aqui, para os irmãos que estão assistindo pelos aparatos tecnológicos. Jesus chegou, Jesus marcou encontro, Jesus está liberando vida, Jesus está liberando palavra de ânimo. Aleluia! Aleluia! Jesus chegou. Você pode dizer para essa pessoa: Jesus chegou. E quando ele chega, o Espírito da vida chega. Quando ele chega, tudo aquilo que estava causando angústia sai para dar lugar à alegria, à vitória da conquista. Quando ele chega, ele é a porta, e quem passa por ele acha pastagem. Quando ele chega, aquele que estava caído se levanta, aquele que estava enfermo é curado. Quando ele chega para trazer vida. Oh glória, receba a vida. Receba a vida dele. Ele faz a mensagem do platô de Corazim. E os religiosos ficam incomodados com a mensagem, porque a mensagem agradou o público. A mensagem trouxe água ao sedento e pão para o faminto. Ele sai dali e ele começa suas missões mais uma vez. E diz a Bíblia no capítulo 7 mesmo, que ele vai entrar com a igreja primitiva num vilarejo chamado de Naim. Você conhece as escrituras e sabe que quando Jesus está entrando em Naim, com o colegiado apostólico seguindo ele, um grupo de pessoas que também seguiam Jesus, entrando em Naim, ele vai ter um encontro com uma turma que sai de Naim. Alguém entra e alguém sai. Na entrada está Jesus, a vida, a cura, o avivamento. Na entrada está aquele que resolve o que ninguém resolve. E saindo está uma mulher anônima. A Bíblia só fala do endereço dela, Igreja do Senhor. Ela era de Naim e ela era uma viúva. E ela estava com um grupo de pessoas entristecidas, carregando um caixão, carregando uma maca, que era o caixão da época, onde o defunto que estava ali estava envolto em faixas e apenas no rosto cobria-se com um lenço. Ele está entrando e ela está saindo.
E na entrada ele encontra com essa mulher, porque os cemitérios eram fora da cidade. E diz as escrituras que ele observa aquela mulher. E ele diz para ela: mulher, não chore. Como dizer para uma mulher viúva, sepultando seu filho único, para ela não chorar? Jesus, ele está liberando uma palavra. E ele está dizendo: ei, não chore. Não chore. Não chore. Não chore. Aleluia. E quando ele verbaliza, diz as escrituras, que todo o grupo, tanto o que está com ele, quanto aquele grupo que está com a mulher, todos param. A multidão da vida, a multidão da morte, a multidão da alegria, a multidão da dor, se misturam e estão juntas agora. E quem está no centro daquela multidão, que agora não são mais duas, e é uma só, é Jesus. E Jesus, ele toca no esquife, e ele diz uma palavra. Embora o Novo Testamento tenha sido escrito no grego, existem palavras que são no aramaico e no hebraico. E Jesus vai liberar uma palavra sobre aquele jovem defunto que está ali. E Jesus vai dizer: Baruch Lavash, que quer dizer: jovem, levanta. Aleluia. Quem está mandando é a voz de governo. Quem está mandando é a voz da vida. Quem está mandando é a voz do controle universal. Quando ele manda, tudo se cumpre. Quando ele manda, tudo acontece. Quando ele manda, tudo se materializa. Basta ele mandar. E ele mandou. Quando Jesus fala, imediatamente o menino se senta no esquife. Imediatamente a circulação volta ao normal. Imediatamente os nervos, os músculos, os tendões, o pensamento, o raciocínio lógico, tudo isso volta ao normal. E por quê? Porque uma voz de comando verbalizou sobre ele. Irmãos, escute: quando a voz de comando verbaliza sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua saúde, quando a voz de comando verbaliza sobre você, exatamente tudo o que ele disse se cumpre. Quem crê nisso aqui? Você crê mesmo? Pois então esteja pronto e pronta para viver a plenitude daquilo que Deus está verbalizando sobre a tua vida e a tua casa. Quando o jovem se levanta, pastores, igreja do Senhor, a multidão começa a falar: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Um grande profeta se levantou entre nós. Oh meu Deus do céu, será que você não entendeu ainda? A visitação de Jesus faz que no meio de nós se levante grande profeta, faz com que a visitação dele aconteça. Aleluia. Um grande profeta no meio, dentro. Isso é para quem crê. Se você crê, aquilo que está morto vai reviver e vai ser profeta. Se você crê, aquilo que não tem jeito aos teus olhos, e segundo as avaliações teológicas de alguns, vai viver, vai se converter e vai ser profeta. Aleluia. Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia correu. E correu em toda aquela região. Correu tanto que chegou na casa de um fariseu que morava em Naim. Esta é a razão de um fariseu religioso, perseguidor do ministério de Jesus, chamar Jesus para jantar. Quem é que quer financiar o jantar de quem a pessoa persegue? Ninguém. Só que esse fariseu, quando ouviu dizer:
O Jesus Nazareno, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, daqui da cidade. Olha aqui para mim. Se tem pecador na cidade, também vai ter milagre na cidade. Se tem pecador na tua casa, vai ter milagre dentro da tua casa. Se tem causa perdida aos olhos de alguém dentro da tua casa, também vai ter milagre dentro da tua casa. Quando ele ouve dizer, ele convida, ele prepara o jantar e manda um convite formal para Jesus. O convite chega, e o convite é: Simão, o fariseu, convida o mestre para um jantar. E todo mundo sabe que Jesus não andava sozinho, andava com a igreja primitiva, os líderes da igreja primitiva. Quando alguém chamava Jesus, chamava quem seguia ele. Então imagina a cena comigo, na casa de um fariseu, de um religioso, de um santo homem de Deus, que eles se consideravam assim. Agora ele vai oferecer um jantar. E era cultural que os jantares das casas dos ricos, nesta época, essencialmente os religiosos, eles fossem feitos de portas abertas. Diga comigo, porta aberta. E por que de porta aberta, irmã Denise? Para que os pobres da cidade, quando passassem pela porta, olhassem para dentro da casa do rico e dissessem: Deus é com ele. Porque as avaliações e os critérios de aprovação dos homens, nesta época, e hoje não é muito diferente, é que Deus é contigo se você tem dinheiro. É que Deus é contigo se você mora bem, se você come bem. E Deus não é contigo se você está doente. Deus não é contigo se você passa prova financeira. Porque alguns teologicamente errados acreditam que a bênção de Deus está apenas condicionada a recursos financeiros. E esse povo na época tinha essa distorção teológica. Então abria-se as portas da casa, e dentro da casa estavam os convidados. Escute, a porta ficava aberta por uma razão. Qual era a razão? Todo mundo podia entrar. Tanto os convidados, pastor José, como os que não eram convidados. E por quê? Porque era cultura judaica. Até hoje é assim. Eu não sei aqui em São Paulo, mas no Nordeste, eu sou paraibana, eu cresci. E as festas da rua ou dos jovens, eles tinham seus convidados nominais. Mas tinha aquela turminha que não era convidada e ficava passando na porta da festa e olhando e querendo entrar. Na minha terra se chama de penetra. Não sei se existe isso aqui em São Paulo. Os penetra. Os penetras podiam entrar na festa, mas não podiam comer, só se oferecesse. Não podiam beber, só se oferecesse. Você está entendendo? Então aqui era cultura judaica. E essa cultura acabou chegando no Brasil em algumas regiões. A verdade é que o fariseu rico está preparando um jantar. Jesus chegou, os 12 chegaram, alguns fariseus estão presentes e a porta está aberta. Aleluia. A porta está aberta, dizendo o seguinte: está acessível até para quem não vai sentar na mesa. Está acessível até a quem não recebeu o convite. Aleluia. Está acessível a quem tem interesse de entrar. E eles entravam e ficavam encostados nas paredes, observando os convidados na mesa, olhando as bandejas com a comida passando. Ninguém podia pegar nada, só se fosse oferecido. E geralmente só era oferecido quando sobrava, depois que todos os convidados comiam. Quem está entendendo? Nesse cenário, Jesus já chegou, já sentou na mesa, os discípulos já estão com ele, e ninguém conversa com Jesus. Ninguém senta na mesa com Jesus para ouvir o que Jesus tem para conversar. Ninguém palestra com Jesus. Foi convidado, mas é só para avaliação. Foi convidado, mas é só para observação. Você está entendendo? Aleluia. Convidou, mas eu quero te avaliar.
Convidou Jesus, mas eu vou ver se você é santo mesmo. Convidou Jesus, mas eu vou ver se é profeta mesmo. Ninguém conversa. Financiaram a festa, mas não conversaram com ele. Financiaram o jantar, mas não aprenderam nada com ele. No meio dessa cena, uma mulher sem nome, também anônima, uma pecadora que toda a cidade conhecia o pecado dela, ouviu dizer que Jesus está lá. O que é que ela fez? Ela se posicionou. Aleluia. A Bíblia não diz qual era o pecado dela, mas certamente era algo muito grave, porque é a primeira e única vez que as Escrituras trazem o seguinte texto: era muito pecadora. Não era simplesmente uma pecadora. O próprio Jesus diz: ela é muito pecadora. Aleluia. Ela sabe que Jesus está lá. Ela necessita encontrar com Jesus. Alguém necessita encontrar com Jesus hoje aqui? Necessita. Ela necessita encontrar com Jesus. Então ela toma uma decisão. Escute, qual é a decisão que ela toma? Eu vou passar em casa. Eu não presto para nada. Eu sou uma pecadora. Porque, irmãos, ela sabia quem ela era. Ela sabia o que ela fazia. Ela sabia que Jesus era santo, homem de Deus. Ela está cheia de dor e ele está cheio de cura. Ela está cheia de problema emocional e ele está cheio de resolução. Ela tem angústia e ele tem tudo para mudar a situação dela. Eremande vassúria. Ele está na casa. Ele está na mesa do banquete. Só que tem um problema. Qual é o problema, pastora Enilane? O problema é que o endereço que ele está é um endereço complicado. Na casa de um fariseu. Justo na casa de um fariseu. Ele não poderia estar em outra cidade, ou em outra casa, ou no vilarejo vizinho. Mas Jesus estava, irmão Fábio, na casa do fariseu. Por que será? Por que Jesus aceitou o convite? Por que Jesus aceita convites que eu não aceitaria? Porque Jesus vai a endereços que você não iria. Ele usa um termo no começo do versículo 33, dizendo assim: Lechaer, eu vou, porque eu vou sentar naquela mesa, e o que eu vou resolver lá, ninguém resolve. Eu vou lechaer, sentar naquela mesa, porque o que eu tenho para resolver, se eu não for, ninguém resolve. Mas eu vou. Ele vem sentar na mesa. Ele vem ter palestra difícil. Ele vem conversar a conversa difícil. Mas ele vem para resolver. Jesus não faz visitação para não resolver. Ele vai para resolver. Ninguém conversa, mas ele não foi lá só por causa do convite do jantar. Ele foi lá porque ele sabia que alguém que não era convidada ia romper, se posicionar, entrar no ambiente da crítica, entrar no ambiente da avaliação, entrar no ambiente da angústia e conversar com Jesus. Pastor, eu não estou entendendo. Vou te explicar. Tem hora que Jesus coloca a gente em cenários difíceis, em situações difíceis, em mesas difíceis, para a gente ter conversas difíceis, para resolver problemas que Lechaer, somente Ele pode resolver. Ela passa em casa e prepara o culto dela na mente dela. Eu não sirvo para nada, eu sou uma pecadora, eu sou uma transgressora, eu vou passar em casa, eu vou pensar o que eu tenho de valor em casa. Eu tenho um ticinete, que é o termo usado nesse texto para um pequeno vaso de alabastro.
Esse vaso de alabastro de Lucas 7 é diferente do vaso de alabastro de Maria, irmã de Marta e Lázaro, em João 12. Aquele vaso de alabastro era 500 ml de nardo puríssimo. Esse ticitinete era um pequeno vaso de alabastro que as mulheres costumavam pendurar no pescoço como um pingente. Elas andavam com aquilo era feito de uma pedra conhecida das Escrituras, chamada pedra de jaspe. Aleluia. A pedra de jaspe que João no Apocalipse, quando olha o trono de Deus, ele diz, o trono dele, e ele assentado no trono, e a sua aparência é como a pedra de jaspe e de sardônica. A pedra de jaspe era uma pedra embranquecida, meio transparente, você olhava para dentro e via o líquido dentro. Era assim o ticitinete, no peito, transparente, agarrado no meio do peito, transparente, como o evangelho tem que ser carregado, no meio do peito, transparente, agarrado no meio do peito, com sinceridade. Ela pega aquele vaso de alabastro de 200 ml, passa na casa dela e diz, eu não sirvo, mas vou levar um presente para ele. Ela entra na casa do fariseu, ela entra na casa do religioso, ela se encosta na parede por trás de Jesus e observa a cena. E aquele momento passa diante dos olhos dela. Você consegue ver a cena? Aquele monte de religioso avaliando Jesus. Você consegue ver? Não é muito diferente de hoje. Hoje em dia tem gente que aprova ou desaprova teu ministério pelo que sente. Se arrepiou, é de Deus. Se não arrepiou, não é de Deus. Se tocou bem, é de Deus. Se errou nota, não é de Deus. Se subiu muito o timbre da voz, não é de Deus. Grita muito. Se falar muito baixo, também não é de Deus. Fala muito baixo, não tem autoridade. Emanai Assúria, ô geração complicada. Ninguém sabe se agrada A, se agrada B. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Mais vale agradar a Deus do que aos homens. É Deus quem avalia teu ministério. É Deus quem aprova ou desaprova o que você está fazendo. É Deus quem conhece o serviço que você presta na casa dele. Se é um serviço com comprometimento ou é um serviço descompromissado. É Deus, e Deus, irmão, Deus não se ilude com teatro. Deus não se ilude com farisaísmo. Deus não se ilude com a hipocrisia dos fariseus. Por quê? O próprio Cristo olhou para eles em Mateus 23 e disse, ei, bando de hipócritas, vocês aumentam o tamanho dos vestidos e aumentam o comprimento dos filactários para mostrar para um povo uma santidade que vocês não têm. É Deus quem avalia. E Deus não se ilude com o tamanho da franja do filactário. Ele se ilude, não, ele não se ilude. Ele olha para você. Enquanto eu estou pregando, ele está avaliando o teu culto, não a minha pregação. Enquanto eu estou pregando, ele está recebendo a tua adoração. Ele está recebendo a tua petição. Aleluia. Os fariseus estavam todos lá, avaliando Jesus. O tamanho da túnica, o tamanho dos filactérios, o que ele estava conversando na mesa, a maneira que ele se porta, se ele fala em muita língua, se ele não fala. Igual a teologia de hoje, né? Irmãos, eu amo teologia, mas pensa num povo complicado, pastor José. Não pode falar em língua, não pode isso, não pode aquilo. E o Espírito Santo fica encaixotado na boca de teólogo. Mas aqui não, aqui ele tem liberdade, aqui ele age, aqui ele toca, aqui ele cura, aqui ele se revela. Sobre. Aleluia. Eles estavam todos aparelhados para mostrar ao povo que eles eram santos. E Jesus não se ilude com isso.
Jesus, ele se impressiona com uma grande fé. Aleluia. Eu conheço 2 personagens nas escrituras, os 2 estrangeiros, os 2 não tinham muita coisa com judeu. Um era o centurião romano, mandou um recado para Jesus dizendo: pede para o mestre vir até a minha casa, porque o meu criado está miseravelmente doente. Jesus se levanta e vai. Quando Jesus está indo no meio do caminho, lá vem o centurião: mestre, eu não sou digno que entres na minha casa, mas se o Senhor disser uma só palavra, meu Deus do céu, basta uma só palavra e o meu criado será curado. Aleluia. Jesus parou, olhou para o colegiado apostólico e disse: nem em Israel eu vi tamanha fé. Eu conheço um outro personagem em Mateus capítulo 15, uma estrangeira, grega, gentia, cirofenícia de nação, que vinha gritando atrás de Jesus, dizendo: Yeshua, Ben Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Aleluia! Eu conheço pessoas que nessa noite certamente saíram da sua zona de conforto, deixaram problemas para resolver depois, mas vieram buscar Jesus nesta casa de oração, porque sabe que Jesus é vida, que Jesus é cura, que Jesus é milagre. Só eu que vim, só eu. Tem mais 2 ou 3 que vieram buscar Jesus aqui? Oh, glória! Jesus olha para ela e diz assim: eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem é que já viu Jesus desprezar alguém pedindo socorro? Essa mulher está gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele, não lhe respondia nada, continuava andando. Tem alguém aqui que está assim, clamando Jesus e parece que ele está em silêncio? Tem? Arabai, porque ele não te responder palavra, não significa que ele não está te ouvindo. Ele não responder palavra, não significa que ele não vai resolver o teu problema. Jesus, filho de Davi, Jesus andando. Aí os discípulos olham para ele e dizem assim: Senhor, despede-a, ela vem gritando atrás da gente, vai chamar a atenção de toda a região de Tiro e Sidom. Aí Jesus para, vira para ela e diz: eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você sabe por que Jesus disse isso? Porque ela era grega, cirofenícia, cananeia, gentia, politeísta, e estava utilizando de uma adoração judaica, messiânica, para falar dele. Jesus, filho de Davi, adoração judaica. E ela não era judia, ela era grega. Jesus diz assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está dizendo: sabe o quê? Para com essa adoração. Eu sei quem é você. Eu sei que você não é judia. Eu sei que você é grega. Eu sei que você é cirofenícia. Aleluia. Jesus está dizendo: sabe o que? Me adore do teu jeito, me busque do teu jeito. Para de imitar o jeito dos outros adorar. Para de imitar o jeito dos outros de falar em língua. Eu sei quem você é. No final da história, no lugar dela ir embora chateada porque Jesus desmascarou ela, ela se prostra nos pés de Jesus. Se dobra nos pés de Jesus e diz: sabe o que? Senhor, socorre-me, Senhor. Tem gente que quando é desmascarado vai embora, né? Tem gente que quando é confrontado, vai embora. Tem gente que quando recebe uma palavra exortativa, vai embora. Mas irmãos, no céu não vai ter crente motivado, vai ter pecador arrependido.
tem que ter exortação para crescimento. Quando ela se prostra, Jesus diz assim para ela: ei, mas não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí ela: mas os cachorrinhos também comem, Senhor, das migalhas do pão que caem das mesas dos seus senhores. Aí, ó Jesus, ó mulher, ó mulher. Jesus, ele se impressionou com essa adoração. Ó mulher, o que é que falta para você tirar um ó mulher de Jesus? O que é que falta para mim tirar um ó mulher de Jesus? Jesus só se impressiona com fé. Jesus só se impressiona com posicionamento de fé. Esse fariseu financiou, mas não se posicionou. Ele está criticando, ele está avaliando, e ele conhece a pecadora que entrou na casa dele. Escute para entender. Só que de repente ela está atrás dele, e ele na mesa, de costas, com as pernas dobradas para trás, que eram as mesas antigamente. E de repente a atração é maior do que o culto que ela preparou na casa dela. De repente ela é atraída para os pés de Jesus. De repente ela começa a chorar nos pés de Jesus, irmã Sinara. De repente ela está tirando a dor dela e colocando nos pés dele. A angústia dela e derramando nos pés dele. Os conflitos dela e derramando nos pés dele. E ela chora, e ela quebra o ticitinete e derrama nos pés dele. Aquele cheiro sobe na sala do jantar. Ela pega os cabelos e solta, que era antiético uma mulher andar de cabelo solto nessa época. No máximo uma trança, mas o cabelo tinha que ser coberto com um véu. Mas ela solta o cabelo, ela de joelhos estava e começa a enxugar os cabelos, os pés de Jesus com os cabelos dela. Quando vê isso, o fariseu que financiou o jantar, ele pensa: se esse homem fosse profeta, saberia quem é esta mulher. Se esse homem fosse profeta, ele não está falando, ele está. Só que pensa numa coisa perigosa na presença de Jesus. Oh meu Deus do céu. Quando Jesus está no ambiente, coisa perigosa é falar o que não deve, mas também pensar. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que conhecendo-lhes o pensamento, Jesus olhou para ele e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Aí o fariseu religioso, santo, dize a mestre. Aí Jesus, e presta bem atenção nisso aqui para você entender essa mensagem. Aí Jesus: certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros, o outro devia 50 dinheiros. Nenhum nem outro tinha condição de pagar. Então o credor perdoou a ambos, ao que devia muito e ao que devia pouco. Você sabe o que Jesus está palestrando com o fariseu? Jesus está dizendo assim: você está vendo essa mulher? Essa pecadora? Que eu sei quais são os pecados dela e você sabe também? Ela deve muito e não tem como pagar. Só que tem um detalhe, Simão: você também deve. E você também não tem como pagar. Porque o pecado que você deve, mesmo sendo pouco, você não tem como pagar. A cédula que te acusa, o pecado que te condena, ele não tem como nenhum humano pagar. Andai a Súria, Deremandeve a Sé. Mas olha aqui, Simão, eu cheguei na tua casa, e sob a cultura dos judeus, o anfitrião tem que ter uma água para lavar os pés do convidado. Tu não lavaste os meus pés, Simão.
Eu cheguei na tua casa. Tu não me ungiste com óleo, Simão. Mas esta mulher, esta mulher pecadora, que não foi convidada, que ela entrou na tua casa, desde que eu cheguei, ela não para de lavar os meus pés com as suas lágrimas. Ela não para de derramar óleo de perfume caríssimo nos meus pés. Tu não me deste ósculo santo, Simão, que são beijos. Mas desde que essa mulher chegou, ela não para de beijar os meus pés, Simão. Você está entendendo? Está entendendo? O culto está acontecendo. Tem alguém que pode criticar, mas tem alguém adorando. O culto está acontecendo. Pode ter alguém distraído, mas tem alguém chorando. O culto está acontecendo. Pode ter alguém avaliando, mas tem alguém enxugando os pés de Jesus com seus cabelos. Aleluia. Ela está sendo criticada, mas adorando. Ela está sendo avaliada, mas está adorando. Ela está sendo avaliada por um grupo de religiosos que são os santarrões da cidade, mas ela não está nem aí. Eu vim aqui foi para adorar. E eu vou adorar. Eu vou cultuar, eu vou chorar, eu vou me derramar, eu vou sair daqui hoje liberta, eu vou sair daqui hoje livre, eu não vou sair daqui pesada, eu vou sair daqui cheio da plenitude de Cristo em mim. Oh, aleluia. Simão, desde que eu cheguei aqui, que essa mulher me adora. Então eu vou te dizer uma coisa, Simão. Vês esta mulher? Olha que lindo. Jesus está mostrando a adoradora para o religioso. Eu vou repetir porque isso é profecia para esta igreja. Jesus vai mostrar a igreja adoradora para os religiosos, que só olham, que só avaliam, que só criticam, que só falam e não adoram. Andarassúria. Ai, mas é porque a parede é preta? Ah, mas é porque tem muita luz. Andevassúria. Eu conheço gente de parede branca que tem o coração preto. Andarabai, assubre, calabai. Ah, mas por que? Não, agora virou worship. Andai, assúbria. Não importa se é tradicional ou se é pentecostal. Se não nasceu de Deus, nem vale um, nem vale outro. Mas se nasceu de Deus, se nasceu do Espírito, adore. Adore, 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 adora, mantobia. Xerebai, assúbria. Aleluia. Vês esta mulher? Pois eu te digo que os seus muitos pecados são perdoados. Porque ela muito foi perdoada, ela muito ama. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que Ele chega. E quando Ele chega para resolver, Ele não quer saber o que você fez até antes dele chegar. Ele não quer saber das acusações do teu passado, dos erros do teu passado, da tua mocidade. O que Jesus quer é dizer para a minha vida e para a tua vida na noite deste dia, que o que vale para Ele é a partir do dia que Ele te encontrou, a partir do dia que Ele te perdoou, a partir do dia que Ele te buscou. Daqui para frente, daqui para frente, daqui para frente. Como podemos ser uma igreja que ganha almas? Como podemos ser um povo arrebanhador de vidas, se a gente muitas vezes se veste na veste de fariseu? Como?
se o próprio Cristo, quando entrou no cenário em Israel, ele não foi no sinédrio, ele não foi no colegiado dos fariseus, ele não foi no meio dos levitas, ele foi atrás de pecadores e publicanos. Pessoas reprovadas, pessoas que foram rejeitadas pelo processo da tradição dos judeus, mas pessoas que, segundo o olhar de Cristo, ainda tinham uma oportunidade. Ainda tem oportunidade para nós. Ainda tem oportunidade para nós. Simão, vês esta mulher? Pois eu te digo, Simão, que os seus muitos pecados estão perdoados. Presta atenção, que eu estou encerrando. Jesus está na mesa, ninguém falou com ele. O dono da casa podia cultuar, não cultuou. Podia ter aprendido, não aprendeu. Podia ter beijado, não beijou. A pecadora entrou, porque a pecadora às vezes reconhece em Jesus o que o religioso não conhece. Às vezes o pecador consegue sentir a presença de Deus num louvor, numa adoração, numa pregação, quando o religioso sistemático não consegue. Por quê? Porque está com a mente cauterizada e o coração endurecido. Aquela mulher estava ali e sabia que quem estava na mesa era o autor da vida. Ela sabia mais do que os fariseus estudiosos, doutores da lei que estavam lá também. Ela continua adorando. Jesus até aqui, irmãos, não falou com ela. Até aqui ela só adora e Jesus nem olha para trás. Você já viu? Presta atenção no texto. Ela está atrás dos pés dele, adorando, chorando, beijando, derramando unguento. Ele nem faz isso, ó. Ele nem, ó. Só quem olha, os críticos. Só quem avalia a adoração dela, os críticos. Só quem avalia ele, os críticos. Só que agora, depois que ele liberou a palavra do perdão, e os fariseus começam uns com os outros, quem ele é? Quem esse homem pensa que é? Para perdoar pecados. Acabou a conversa de Jesus com o religioso. Acabou a atenção de Jesus com o religioso. Acabou agora a oportunidade que foi dada e eles não reconheceram. A conversa de Jesus agora se vira para aquela mulher. Você crê nisso aqui nessa noite? Eu não sei há quanto tempo Jesus pode estar em silêncio com alguém. Eu não sei há quanto tempo Jesus pode estar ouvindo, recebendo a tua adoração, o teu jejum, o teu propósito. Eu não sei há quanto tempo você tem entregue a Deus problemas pessoais, coisas que você sabe que não consegue resolver, mas você tem consciência que Ele pode resolver. Eu não sei há quanto tempo você está esperando um haja de Deus, um de repente de Deus, mas uma coisa eu sei: chegou a hora dele virar para você. Chegou a hora, o assunto agora é com você. O assunto agora não é mais com religioso. O assunto agora não é mais com crítico. O assunto agora é com você. O assunto agora é comigo. O assunto agora é com aquilo que você está fazendo. Você está adorando? A palestra é contigo. Você está adorando? A palestra é contigo. Você está cultuando? A palestra é contigo. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Fica de pé nessa noite. Fica de pé. Aleluia. Os fariseus vão continuar falando, ó Cris. Vão continuar falando, julgando. Mas agora a palestra de Cristo, ó, é com quem adora. A palestra de Cristo agora, ó, eita Jesus. A palestra de Cristo é agora com quem não está preocupada com fama, mas está preocupada com adoração. A palestra de Cristo é quem não está preocupado com holofote, com a foto, com a selfie, mas está preocupado em adorar a Ele. E nessa noite eu quero convidar você a adorar comigo, a exaltar comigo, a se derramar comigo na presença dEle. Você pode nessa noite, você
pode mais uma vez, você pode dizer para Ele o quanto você o ama. Você pode dizer, eu sei que Ele sabe, eu sei que Ele conhece, mas diga para Ele: Senhor, eu te amo, Senhor. Diga para Ele: toda Adonai, obrigada, Deus. Diga para Ele que o adora. Diga para Ele que você hoje entrou nessa noite, nesse culto, para servi-lo com a tua essência, para servi-lo com o teu carinho, com o teu respeito, com a tua adoração. Só Ele faz. Só Ele pode fazer. Só Ele pode entrar no ambiente da animosidade e transformar o ambiente da animosidade num ambiente de facilidade. Irmãos, Deus é reação. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa para chamar a atenção dEle. Pastora, isso é heresia. Deus é reação, é. Clama a mim. Ação. Responder-te-ei. Reação. Pedi, ação. Dar-se-vos-á. Reação. Andeva xarabai. Porque todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abre-se-vos-á. Andarabaia subra. Você pode nessa noite fazer alguma coisa para Deus reagir a tua adoração, reagir o teu clamor, reagir o teu culto. Diga para Ele: alguém nessa noite vai mover a mão de Deus. Mova a mão de Deus, mova a mão de Deus. Adore a Deus, adore a Deus. Adore. Aproveite esse tempo e adore. Você pode dizer para Ele: Jesus, eu não posso, mas bem sei eu, Senhor, que tudo Tu podes, e nenhum dos Teus planos podem ser impedidos. Vamos no lindo coral. No lindo coral. Amor e família no lindo coral. Que Tu tens pra mim. Oh, Espírito Santo de Deus. Eis aqui, rendido estou. Se renda mesmo. Diga essa verdade para Ele. Diga, igreja. Eis-me aqui, rendido estou. Diga isso. Eu sou teu e Tu és meu. Lindo! A Ti, Senhor, rendido a Se renda a Cristo. E pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Deus de poder e glória. Narabaia Súria. Dê autorização para Ele, dê. Narabaia Súria. Dê autorização para Ele conduzir tua casa, para Ele conduzir tua empresa, para Ele conduzir teu ministério, teus filhos. Diga para Ele: entra, Jesus.
Diga para Ele: faz morada, Jesus. Diga para Ele: eu estou aqui disponível. Diga para Ele: conta comigo para o teu plano. E os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, esse aqui, Rei de Deus sou. Eu sou teu e tu és meu. Esse aqui, Rei de Deus eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Glória a Jesus. Aleluia. 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 Anagassúria. Deremandaya subi calabai. Oraia sóbria. Deus é real. Decaia súria. Você crê que Ele é real? Você crê que Ele é vivo? Você crê que Ele é eficaz? Você crê que enquanto a gente está adorando, no encerramento desse culto, Ele está passeando aí? Ele está passeando. O Espírito de Deus está passeando. Está passeando. Ele está tocando. Ele está renovando. Ele está animando. Ele está levantando. Ele está direcionando. 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 Nada, Súria. É calaçaio. Olha aqui, Cristina. Assim diz o Senhor: derramo eu na tua vida a capacitação na palavra. Nagasubri calabai nevassaio. Eu te levantarei com uma palavra diferenciada nessa geração. Andarasubi calabanderébia. Eu coloco dentro de quem eu quero, e aquilo que eu estou depositando, instrumentalizando a tua vida, tu mesma vai dizer: não é de mim.
não é de mim. Alabaia súbrica labanderébia. Recebe hoje uma unção de discernimento na palavra. Recebe hoje uma unção de aconselhamento, porque eu vou dizer movida pelo Espírito Santo, e o Espírito me autoriza a liberar isso aqui hoje. Vai crescer esse ministério de mulheres. Vai crescer esse ministério de mulheres. Vai crescer, e tu verás um grande exército. Arabassúria, Eremanaya Súria. E para tu saber que sou eu que falo contigo, tu entrasse num congresso, num lugar, entrasse num lugar e no teu coração tu disseste: como eu queria levar isto aqui para Votuporanga, levar isto aqui para o Amor e Família. Assim digo eu, dentro do tempo da geração de uma vida, um ano, alaia sobederga, tu verás o que eu vou levantar no ministério de mulheres sobre a tua liderança, diz o Senhor. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória a Jesus. Ele é grande. Amém, igreja? Amém. Levanta a mão assim bem alto e diga assim comigo: Jesus. Diga crendo, Jesus, conta comigo para o teu plano. Diga para ele: Jesus, eu me disponibilizo para o teu plano. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma linda salva de palmas. Uma linda salva de palmas. Amém, igreja? Eu preciso entregar o microfone, mas eu preciso perguntar: alguém nesta casa de oração hoje ouviu a palavra e dentro do seu coração você sabe que tem uma necessidade de posicionamento? Existe alguém hoje aqui, irmão, que ouviu essa palavra dessa mulher anônima, pecadora, mas que se posicionou em Cristo, que hoje não é amanhã, não é na quinta, não é no domingo que vem, hoje você quer fazer uma aliança com Jesus? Existe alguém hoje aqui? Se existe, vem aqui na frente rapidinho, irmão, que eu já passei 5 minutos do meu horário, Jeová. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Existe mais alguém? Sem perda de tempo, irmão. Alguém que o coração queimou, alguém que a palavra ardeu, alguém que dentro de você uma chave virou e você reconhece que você precisa fazer como aquela mulher, se lançar nos pés dele. Se existe, rapidinho, vem aqui na frente, levanta a mão assim no céu. Quem quer reconciliar? Ou quem está aceitando Jesus a primeira vez? Existe mais alguém? Existe mais alguém? Eu não estou convidando você para uma religião. Jesus não é religião, Jesus é Deus. Existe alguém hoje aqui que não aceita mais voltar para casa do jeito que você chegou? Existe alguém aqui que quer sair deste lugar aliançada com Cristo? Existe? Levanta a mão assim para o céu. Existe mais alguém? Existe mais alguém? Vem aqui, minha filha, vem aqui, vem pertinho de mim. Tenha vergonha não, você é um presente de Deus. Vem aqui, vem aqui, vem um obreiro ali com ela. Vem aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Ô irmão, sabe aquela famosa frase que a gente ouve? Jesus é advogado fiel. A gente não ouve, né, irmão? Só que você sabia que ele só é advogado fiel
quando eu reconheço Ele publicamente. O reconhecimento tem que ser público. Aqueles que me confessarem diante dos homens, eu reconhecerei diante dos anjos de Deus. Ele é Paracletos. Quando eu faço isso aqui, ó, eu reconheço Jesus Cristo como o meu único, exclusivo e suficiente Salvador. Eu não me envergonho dele. E eu sei que você também não. Amém? Tá voltando ou tá aceitando? Tá aceitando a primeira vez? Primeira vez. Tá você, meu amor, reconciliando e aceitando a primeira vez? Glória a Jesus. Não, para Jesus é melhor. Para Jesus é melhor. Aleluia. Irmãos, nós temos uma alma reconciliando e 3 almas reconhecendo Jesus Cristo como o único, exclusivo e suficiente Salvador. Eu quero convidar a igreja a estender as mãos aqui na frente. Primeiro a gente vai orar pela irmã que está reconciliando, amém? Deus, eis a vida da Poliana aqui em tuas mãos, Senhor. Nesse instante vai tocando dela, do alto da cabeça à planta dos pés. Meu Deus, a tua palavra diz que o pai estava na porta da casa, olhando para a estrada, esperando o filho voltar. Ele não sabia quando, mas ele sabia que o filho voltaria. E nesta noite, o Senhor recebe de volta a Poliana, Senhor. Eu não vou pedir para o Senhor reescrever o nome dela no livro da vida, porque nunca foi apagado. O Senhor não é Deus que apaga, que tira, que bota de novo. O Senhor oniscientemente já sabia que ela reconciliaria. Portanto, recebe a Poliana, coloca anel no seu dedo, sandália nos seus pés, vestes novas, e que a partir de hoje tudo se faça novo em nome de Jesus. Agora nós vamos orar por quem está aceitando. Eu vou falar e vocês repetem, amém? Vocês vão dizer o nome de vocês. Diga assim comigo: eu. E o nome de vocês. Hoje, diga varão, hoje reconheço Jesus Cristo como o meu único, exclusivo e suficiente Salvador. Aí agora sim, diga: Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e me dá nova história. E a igreja que concorda diz: aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Alguém da igreja vai pegar o nome de vocês, o contato telefônico, amém? Amados, eu quero agradecer a oportunidade, pastores. Que Deus continue abençoando esta casa de oração. Eu quero agradecer pastor José, irmã Sinara, irmão Fábio, toda a família Amor e Família. Que Deus abençoe. Irmãos, ali atrás eu tenho alguns livros do nosso ministério. Passa ali, procura meu esposo. Você adquire um livro. Eu acho que a gente só tem um tema, não é, amor? Do púlpito para as páginas. São 10 esboços de mensagens pregadas no púlpito e escritas nos livros. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Uma linda salva de palmas para Cristo.